Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Segundo a informação do Jailson, que está operando o G-Live, a sessão já iniciou, a live já iniciou. Certo? Muito bem. Vamos lá, dando início à sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Hoje é dia 11 de dezembro de 2024. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Hoje teremos 3 sustentações orais. Vamos iniciar pela doutora Mariana Jacobs. Doutora Mariana, eu sou o relator. Eu já adianto que eu vou ouvir a sustentação oral e vou retirar o processo de pauta, ok? O caso trata de falta de pagamento de ICMS e ICMS-ST. A decisão ACO deu parcial provimento à defesa para reconhecer parcial decadência do lançamento pela aplicação do artigo 154 do CTN. Acho que é isso, doutora Mariana. Por favor, fique à vontade. Obrigada, doutor Belmar. É só uma pergunta, se o caso vai sair de pauta, não seria melhor eu fazer a sustentação oral depois? Como que o senhor prefere? Eu já gostaria de ouvir hoje para ver se para pegar alguns esclarecimentos. Claro. No retorno, que vai ser no ano só em 2025, caso precise, fique à vontade. Viu? Eu geralmente eu permito perfeito. alguma manifestação, se for necessária, etc. e tal. Perfeito. Quando eu puder iniciar, por favor, me avise. Ok. Antes de iniciar, doutora Mariana, doutor Rafael da representação fiscal, me mande o seu nome completo e RG, pode ser pelo WhatsApp, porque eu preciso registrar a sustentação oral pedida também pela representação. Ok, vou mandar agora. Ok, muito obrigado. Doutora Mariana, fique à vontade. Muito obrigada, bom dia a todos. Aqui nós estamos falando de um recurso ordinário interposto pela JDE contra a parte da decisão da DTJ, que, a despeito de ter corretamente reconhecido a decadência parcial da exigência fiscal, manteve o restante da cobrança de ICMS e ICMS-ST por discordância quanto ao uso da redução de base de cálculo de ICMS em operações com café com cápsula. E aqui eu gostaria de já adiantar que, no nosso entendimento, a decisão recorrida ela possui uma nulidade. Tá? Em síntese, a divergência aqui envolve a interpretação da redução de base de cálculo do ICMS prevista no artigo 3º, inciso 3 do anexo 2, que expressamente reduz a carga tributária do café torrado em grão, moído e descafeinado, classificado na posição NCM 09012. Segundo o relatório fiscal que acompanhou o auto de infração, ainda que o café em cápsula seja classificado nessa posição NCM, ele não poderia se beneficiar da redução de base de cálculo,
exclusivamente por possuir um código SEST diferente do café torrado e moído, que é comercializado em embalagens plásticas. E esse ponto, eu falei até mais devagar, porque ele é extremamente importante. Ele foi literalmente o único argumento que constou do relatório fiscal e que fundamentou a exigência fiscal. Justamente por isso, na defesa, a JDE demonstrou que, primeiro, o código SEST não é parâmetro correto para a diferenciação de mercadorias, até porque é um código para a identificação de bens que são sujeitos à sistemática do ST. Tanto isso é verdade que o café torrado e moído, que é enquadrado nessa posição NCM 09012, possui diferentes códigos SESTs, a depender do tamanho, do tipo da embalagem, sem que isso mude o NCM ou mesmo a natureza do produto. Inclusive, nós colocamos uma tabela na defesa que mostra que não é apenas o café em cápsula que possui um código SEST diferente, mas vários outros tipos de café torrado e moído, inclusive cafés que são comercializados no mesmo tipo de embalagem e que o código SEST muda exclusivamente em razão do volume. Então, se é 500 gramas é um código, se é 1,5 kg é outro, se é 2 quilos é outro. E em relação a esses produtos, mesmo tendo código SEST diferente, as autoridades fiscais não questionaram o uso da base de cálculo, questionaram exclusivamente o uso da base de cálculo para o café em cápsula, por ter um SEST diferente, como eu mencionei, vários outros têm. Então, no nosso entendimento, é evidente que esse não é um parâmetro adequado para diferenciar produtos, em especial para saber se ele vai ser ou não beneficiário de um incentivo fiscal. Seria, então, o correto parâmetro o NCM, como já foi reconhecido pelo TIT e pela Cefaz em diversas ocasiões, como nós indicamos no recurso e em memoriais que foram protocolados e distribuídos. Ainda nessa linha, nós nos utilizamos do artigo 111 do CTN, que prevê a interpretação literal de dispositivos que tratam de incentivo fiscal. E aqui, no caso concreto, o regulamento do ICMS é muito claro. Ele condiciona a redução da base de cálculo ao café do NCM 09012. Então, literalmente, qualquer café que esteja classificado nesse NCM poderia ser beneficiado pela redução de base, porque não existe na legislação nenhum tipo de diferenciação em relação a SEST, em relação ao tipo de envase, em relação ao tamanho da embalagem, nada disso. Pois bem, sobreveio a decisão da DTJ, que, como eu mencionei corretamente, reconheceu a decadência parcial dos 3 primeiros meses da cobrança, mas manteve o restante da exigência fiscal com base em argumento alheio ao que fundamentou a autuação. A leitura da decisão ela é suficiente para se verificar que a exigência fiscal foi mantida por se entender que café em cápsula não é produto da cesta básica, argumento que nunca foi abordado ou sequer citado no auto de infração, e por isso não foi defendido na defesa. E aqui eu peço vênia para ler um trecho super curto da decisão recorrida, que abre aspas. A tese fiscal é de que o café em cápsula é espécie distinta e não corresponde exatamente a um produto integrante da cesta básica e, portanto, favorecido pela redução de base de cálculo do artigo 3º, inciso 3, do anexo 2 do regulamento do ICMS. Caros juízes, essa não é a tese fiscal do auto de infração. Se vocês lerem o auto de infração, se vocês lerem o relatório fiscal, sequer há a expressão cesta básica no relatório fiscal ou no auto de infração. Por outro lado, se vocês lerem a decisão recorrida, sequer há a palavra SEST. Então, é evidente que aqui nós temos uma nulidade, pois temos uma decisão que manteve a exigência fiscal por fundamento que não justificou a sua lavratura. Aceitar essa situação seria um evidente cerceamento de defesa, porque a recorrente não rebateu esse argumento na sua defesa, justamente porque ele não constou do auto de infração. Outro ponto. Aceitar essa situação violaria o artigo 146 do CTN, porque não pode uma decisão mudar o critério jurídico adotado no lançamento, sob o risco de retirar a liquidez e certeza desse lançamento. E justamente por isso, considerando esse evidente erro de premissa da decisão recorrida, que afirma que a cobrança é devida com base num fundamento que não constou no auto de infração, o nosso pedido principal aqui é a declaração da nulidade dessa decisão, para que seja determinado um novo julgamento que se atenha à premissa única que fundamentou o auto de infração, que foi justamente a diferenciação dos produtos por eles terem códigos SESTs diferentes. Tá? Caso assim não se entenda, nós entendemos então que é necessário reconhecer o erro de fundamentação do auto de infração, justamente porque ele não veio com o argumento que foi trazido pela decisão, então se esse argumento for validado, e ele não constou do auto de infração, então esse auto de infração ele foi deficitário
Ele não tem liquidez e certeza, e por isso ele deve ser anulado. Na remota hipótese de nenhuma dessas duas nulidades serem acatadas, então a recorrente pleiteia que, ao menos, ela seja intimada para devidamente rebater esse argumento que fundamentou a decisão recorrida, que foi a não integração do produto na cesta básica, porque nós temos argumentos para rebater isso, mas nós não rebatemos porque ele não constou da autuação fiscal. Então, até para evitar nulidades mais para frente, cerceamento de defesa, não pode um caso ser julgado daqui para frente com base num argumento que eu não rebati, porque ele não constou do auto de infração. E no mérito, eu reitero aqui as considerações já anteriormente feitas, no sentido de que o SEST não é um parâmetro de diferenciação de produtos, o parâmetro correto é o NCM. A interpretação literal do artigo 111 do CTN exige que seja considerado o NCM para a definição da aplicabilidade da redução da base de cálculo, porque o regulamento do ICMS condiciona a redução de base ao NCM e não ao tipo de invase, não ao código SEST. Nós demonstramos na defesa, com notas técnicas, rotulagem, que o café encapsulado é exatamente o mesmo café vendido na embalagem plástica, não tem diferenciação nenhuma do tipo de produto. Tanto isso é verdade que a Receita Federal e a própria Cefaz concordam que o NCM é o mesmo. E, por fim, aqui nós temos uma decadência parcial, ponto que, inclusive, se tornou incontroverso, porque, após a decisão, a representação fiscal apresentou uma petição concordando com o cancelamento dessa parcela que foi extinta por decadência. Então, em breve síntese, a gente requer a anulação do auto de infração ou da decisão recorrida, a depender do entendimento aqui da turma, mas caso assim não se entenda, ao menos a intimação da recorrente para se defender contra os novos argumentos que foram trazidos na decisão, porque nós não rebatemos, justamente porque ele não constou da autuação fiscal. E no mérito, que seja provido o recurso ordinário da empresa e desprovido o recurso de ofício. É isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Mariana. Eu vou abrir primeiro para a representação fiscal, que é um recurso misto, e ela pediu também direito à sustentação oral. Depois eu passo as perguntas, ok? Doutor Rafael, por favor, seja bem-vindo a essa Câmara mais uma vez. Obrigado, bom dia. Eu reitero aqui, né, as manifestações tanto do nosso recurso de ofício, quanto das contrarrazões ao recurso ordinário. Essa questão da decadência é uma questão já pacificada na Câmara Superior, então, tanto é que a gente concorda, né, no nosso parecer. Em relação à cesta básica, né, só a título de esclarecimento, a autuada, né, o próprio contribuinte, ele utilizou essa redução da base de cálculo prevista para os produtos que estão previstos na cesta básica, né? Então, assim, o próprio contribuinte ele entende que as cápsulas de café devem integrar a cesta básica aqui da população brasileira, né? Então, quando o juiz faz menção à cesta básica, porque isso está implícito, né? O dispositivo legal utilizado pelo contribuinte para a redução da base de cálculo é o dispositivo feito, né, para os produtos da cesta básica. É isso. Ok, doutor Rafael, muito obrigado. Perguntas, eu como relator não tenho. Doutora Mara, alguma? Não. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Doutor Alexandre? Doutor Alexandre não está ouvindo. Doutor Paulo? Nenhum questionamento, presidente. Ok. Deixa eu perguntar para o Alexandre se ele está sem som. É hoje. Doutor Alexandre Dias. Nenhuma questão. Ok, muito obrigado. Eu também não tenho. Doutora Mariana, conforme eu havia dito, eu estou retirando esse pauta. Vou tentar pautar para a primeira semana, para a primeira sessão do ano novo, ok? Perfeito, Muito combinado. obrigado. Obrigado. Tenha um bom dia. Tchau. Tchau, boa tarde a todos. Até mais.
Presidente, eu vou ter que sair, porque tá cortando o som, não estou conseguindo ouvir direito. Eu vou sair e voltar de novo para ver se consigo resolver. Só um minutinho. Ok, enquanto isso eu já vou chamando o próximo. Agora nós temos CVB Produtos, Dr. Henrico e Pronova. Algum dos dois é de preferência? Eu posso fazer a gentileza ao colega. Então vamos lá, doutor Henrico. Deixa eu só habilitar, vamos aguardar a chegada do doutor Alexandre. Presidente, desculpe, eu não entendi. Vai ser o Pronova ou o CVB agora? Vai ser o CVB, que o doutor Ótimo. Henrico pediu preferência. Não, sem problema. Entendi o contrário. Como? Perfeito. Entendi o contrário, que ele deferiu a gentileza para o colega. Poxa, então eu também estou com problema aqui de som. Então vamos começar pelo doutor Daniel Lacasa. Vou restabelecendo a ordem e a gentileza do doutor Henrico. Vamos lá, doutor Daniel Lacasa, Pronova. Pronova, o relator é o doutor Paulo Rafael Maceta, registrando sustentação oral. Tem pedido de sustentação oral também da representação fiscal. Deixa eu só registrar isso aqui. Não tem pedido da representação fiscal, não. Só Eu tem ia falar o recurso ordinário. Só do... É que tem... Tem do principal autuados solidários. Solidário, por isso. Ele está representando os dois, no caso. Muito bem, doutor Daniel. Doutor Daniel, o senhor abre mão do relatório, basta um resumo das acusações. Sim, senhor presidente, não tem problema. Posso. Doutor Paulo. É somente uma acusação de deixar de pagar CMS na condição de substituto tributário por emissão e escrituração de notas fiscais com erro na determinação da base de cálculo do CMS por ST, conforme demonstrativo 1. Bem, trata-se de vendas de produtos de perfumaria e higiene pessoal enquadrados na sistemática da ST para estabelecimento interdependente, sendo que a atuada aplicou o IVA ST de regra geral do setor, quando deveria ter aplicado o IVA ST específico de 177,19% nas vendas para empresas interdependentes. Essa é a acusação, presidente. Muito obrigado. Doutor Daniel, fique à vontade, por favor. Senhor presidente, muito bom dia, senhor relator, os demais integrantes da Câmara. Senhor presidente, o caso aqui ele é bastante específico. Existe, e é inegável, isso não está em discussão, a relação de interdependência entre a empresa Pronova Indústria, que é a autuada devedora, colocada como devedora principal, e a Pronova Distribuidora. Então, a decisão de primeira instância, ela, vamos dizer assim, consumiu bastante do seu espaço, né, para justificar que haveria interdependência. E isso, a rigor, nem é matéria do contencioso, porque nunca foi negado. O que ocorre aqui é que essas empresas atuam no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, para a qual existe uma MVA, no caso de São Paulo, um IVA-ST geral, que foi aplicado, e existe um IVA-ST específico de 177 que não foi aplicado. Isso também é incontroverso. À época da fiscalização, a intimada, a devedora principal, de fato, reconheceu que não havia aplicado, inclusive por um problema de parametrização do sistema. O que é que nós tivemos aqui objetivamente no caso? Se os senhores identificarem, o período autuado é de janeiro de 2019 a dezembro de 2022. Quando a devedora principal foi intimada do procedimento fiscal e respondeu à intimação dizendo que, de fato, não havia parametrizado o sistema,
O fiscal disse, então, que lavraria o auto de infração, e a empresa falou, olha, mas aqui precisa apurar, porque eu tenho duas situações muito específicas no meu caso. Eu tenho um volume importante de devoluções de produtos cosméticos são em pequenas quantidades, né, vendidos, então há um volume muito comum a devoluções. E também, parte dessas operações, a própria empresa distribuidora, que está colocada como responsável solidária, né, ela vendeu, são duas unidades, são dois estabelecimentos de distribuidora, uma parcela representativa desses produtos que ela adquiriu da empresa autuada, foram vendidos para outras unidades da federação. Então, já na etapa de fiscalização, se disse, olha, em relação a isso aqui, a rigor, eu nem teria o ST, embora tenha sido pago, mas o complemento aqui não faria sentido se já é sabido que essas operações são destinadas a outros estados e, portanto, há a chamada quebra da cadeia de submissão tributária. Então, devoluções e operações para outros estados feitas pela distribuidora. A fiscalização, entretanto, premida pelo tempo, e isso aqui é incontroverso, né, porque a decadência já estava alcançando, e inclusive alcançou parte do período que foi objeto de verificação, simplesmente a fiscalização lavrou o auto e aí você se defenda de erros de cálculo. Basicamente é isso que nós temos aqui. O problema aqui, senhores julgadores, é que nós não estamos falando de volumes pequenos de operações que deveriam ter sido consideradas pela fiscalização. É claro que são dados estimados pela própria recorrente, mas nós estamos falando de um principal de R$1.400.000 de produtos devolvidos que retornaram, e estamos falando de números estimados, 9.600.000 em operações que a distribuidora destinou a outros estados. Então, na defesa apresentada, há uma alegação de violação ao artigo 142 do Código Tributário, porque a fiscalização não apurou a materialidade da infração, em especial porque não apurou corretamente ao não considerar o retorno, as devoluções de produtos e as operações em que houve quebra da cadeia, né? Então, se trouxe isso como uma primeira motivação, inclusive se pediu a diligência, se fosse o caso, para ajustar o crédito tributário. Ocorre que a decisão de primeira instância se recusou a enfrentar esses pontos. Basta os senhores consultarem a decisão, ela trata longamente sobre, como eu já antecipei, sobre a configuração da interdependência, o que não está em discussão, diz que o contribuinte não aplicou o IVST corretamente, e em relação a esses pontos, que a rigor são matérias prévias, né, simplesmente, na decisão de primeira instância, diz que a empresa teria uma pretensão de que a fiscalização fosse verificar o destinatário final das mercadorias. E isto nunca foi afirmado e nem faria sentido para ambos os casos. Tanto no retorno quanto nas operações para outros estados, bastava verificar as operações praticadas pela própria Pronova Distribuidora, que é, inclusive, a empresa colocada como devedora solidária. Então, aqui, senhor presidente, senhor relator, me parece que há uma claríssima nulidade da decisão de primeira instância. Nós temos dois itens com valores representativos do crédito tributário que precisariam ser examinados, se com a documentação apresentada é suficiente, se será necessária uma diligência, se será necessário... isso precisa ser examinado. No caso das devoluções, por exemplo, isso é uma matéria absolutamente tranquila no TIT, né, no âmbito do TIT, esse ponto precisa ser examinado, porque a devolução é uma hipótese que, pura e simplesmente, o cálculo é para anular o efeito de uma operação que não ocorreu. E, no caso da submissão tributária, isso é ainda mais grave, porque é uma incidência que se dá de forma presumida, quando já se sabe que não ocorreu a presunção, não se materializou aquele fato presumido. Então, nesse sentido, senhor presidente, inclusive nos memoriais, nós apresentamos, nós fizemos juntar o processo no dia de ontem, inclusive um precedente da Câmara Superior, o auto de infração 4.101.220-3, em que foi anulada a decisão e determinado o retorno para o exame da questão relacionada ao retorno, à devolução de produtos. Então, aqui, nesse ponto,
sinceramente, sendo bastante franco, me parece muito evidente a nulidade da decisão de primeira instância por não ter enfrentado. Não houve uma discussão se a documentação era boa, se a documentação era ruim, se o valor estava... Simplesmente não se examinou esta questão. O segundo ponto em que se entende pela nulidade, que diz respeito às operações para a distribuidora, em que depois é feita a venda para outros estados, e esse aqui é um detalhe, senhor presidente, bastante relevante, né? Nós temos 2 unidades que foram indicadas como responsáveis solidárias no processo, e o senhor, isso está indicado no recurso. Um desses estabelecimentos teve 99% das suas operações destinadas a outros estados. Ou seja, uma das unidades praticamente só vendia produtos para outros estados. E o outro estabelecimento também tinha uma parcela relevante de produtos vendidos para outros estados. Então, o que é que nós temos nesta situação, né? A presunção legal da incidência do ICMS-ST na etapa inicial da cadeia, que é na unidade industrial, e aí a previsão da legislação do ICMS-ST com o IVA de 177, vendas de parcela de toda a produção para as distribuidoras, e as distribuidoras venderam parcela substancial desses produtos para outros estados. O que nós temos aqui é que, em relação a estas operações, em que a distribuidora vendeu para outros estados, existe claramente a quebra da cadeia para a submissão tributária. Se nós temos um fato presumido, que seria a venda no mercado interno, e esse fato presumido já está demonstrado que não ocorreu em parcela substancial, não faz sentido se exigir o complemento pela diferença do IVA. A decisão de PIS diz o seguinte: eu não tinha que enfrentar esta questão porque não cabe à fiscalização verificar o destinatário final desses produtos. Aqui não se pode verificar que a etapa seguinte, que é a empresa interdependente, que, aliás, foi colocada como devedora solidária aqui, essa é uma outra parte da defesa, ela tem a demonstração de que um dos estabelecimentos, praticamente todos os produtos, e o outro estabelecimento com uma parcela relevante, esses produtos foram vendidos para outros estados. Quando a fiscalização chega para verificar as operações realizadas, ela já tem plenas condições de identificar que aquele fato presumido pela regra do IVA-ST não ocorreu em relação à parcela substancial das operações. E aqui não tem que ver quem foi o último elo da cadeia, o destinatário final. Simplesmente a etapa seguinte já tem lá apurado, verificado que essas mercadorias foram vendidas para outras unidades da federação. Em outras palavras, o que a fiscalização está dizendo aqui é que ela quer cobrar, quer que o contribuinte pague uma diferença de imposto que ela sabe que não é devida, para que a etapa seguinte peça ressarcimento. Isso aqui, senhor presidente do relator, foi dito com todas as letras na decisão de primeira instância. Se paga o ICMS-ST e o substituído peça o ressarcimento, sabendo, todos nós sabemos, que no caso da submissão tributária há uma dificuldade gigantesca, para não dizer que é impossível ter o ressarcimento pelo substituído, porque tem a questão de comprovação do repasse, você tem que olhar nota a nota, ou ter autorização do destinatário. Portanto, o que se tem aqui é uma pretensão, claramente, de se exigir e se manter a cobrança de parte sobre parte das operações que, sabidamente, não foram realizadas em São Paulo. A etapa seguinte não foi realizada em São Paulo. Vejo aqui, senhores jogadores, que isto não foi examinado pela decisão de piso. Simplesmente se disse que não haveria possibilidade da fiscalização verificar o destinatário final. E não é esta a discussão que nós temos aqui. Indo um pouco mais além nesses 2 pontos, senhor presidente, nós temos uma situação aqui, que ela está um pouco curiosa, que o devedor solidário é chamado a pagar o imposto sobre aquelas operações em que parte delas, sobre as operações que já se sabe que ele remeteu para outra unidade da federação. Então, veja o que nós temos. Lavra um auto de infração para exigir o complemento,
sobre parcela de operações que o distribuidor vendeu para outros estados e se exige deste distribuidor como responsável solidário esse tributo, com a seguinte justificativa: se pague e depois se peça o ressarcimento. Me parece aqui, com todas as vênias, que a decisão em primeira instância não enfrentou a questão. Deveria ser averiguado via diligência, né, a possibilidade ou não de se quantificar essas operações e se ajustar o crédito tributário. E aqui, na questão da nulidade, o ponto, de novo, não é se a documentação estava adequada, se os fatos estão provados, se há alguma dúvida sobre volume e percentuais de operação. Simplesmente o tema não foi enfrentado. Então, nesse sentido, senhor presidente, senhor relator, o que se pede é a decretação da nulidade, para que esses dois pontos sejam efetivamente enfrentados pela primeira instância, quer na matéria das devoluções, quer em relação às operações destinadas pelo distribuidor interdependente para outras unidades da federação. Caso, eventualmente, seja superada a nulidade, senhor relator, senhor presidente, quanto ao mérito, e a recorrente aqui reconhece a dificuldade de, no âmbito administrativo, parte desse contencioso enfrentar as alegações, mas é importante ressaltar que nós temos aqui uma particularidade do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Porque existe o IVA regra geral, IVA-ST regra geral, e o IVA-ST específico para a interdependência desse setor. O problema que nós temos aqui é que o IVA potencialmente apurado, porque não existe nenhum estudo que justifique isso, esse é até um ponto do recurso, ele só é coletado a partir de a grande maioria das operações de pesquisas realizadas, como manda a lei complementar, de empresas que têm operações por interdependência. Então, se a coleta de dados para pesquisa é feita com base em operações realizadas entre empresas que mantêm relação de interdependência, não faria sentido existir uma MVA específica para a relação de interdependência. Indo mais além nesse ponto sobre o mérito, e aí é um problema da legislação paulista, mas que a recorrente reputa importante enfatizar, a previsão de aplicação do IVA-ST de 177, ele, curiosamente, é trazido na legislação como uma regra sucessiva. Então, nós temos a portaria CAT 16/2009, que prevê que é necessário fazer uma pesquisa de campo para apurar o IVA. E o IVA-ST de 177, ele será aplicado se não houver levantamento de preço. Então, veja o que nós temos aqui. Temos a regra do ST, que é por presunção, exigido na indústria, no primeiro elo da cadeia. A lei complementar exige que se estabeleça esse IVA por meio de pesquisa, ou seja, é uma presunção a partir de um levantamento de campo que potencialmente vai alcançar ali o mais próximo possível da realidade, a margem de agregação dessas operações. O caso concreto, nós temos um IVA de 177 que só é aplicado se não foi feita a pesquisa de campo. Portanto, há uma espécie de reconhecimento implícito de que não foi cumprida a lei complementar, e por não ser cumprida a lei complementar, eu vou aplicar um IVA-ST específico que também não tem levantamento de preços demonstrado. Então, essa é a discussão de mérito que se coloca, embora se reconheça que há um ato formal da administração tributária estabelecendo essa margem. Com relação aos responsáveis solidários, senhor presidente, avançando aqui na sustentação, caso eventualmente se supere a preliminar de nulidade, que me parece aqui ser muito forte, e eventualmente o mérito, no caso da responsabilidade solidária, nós temos um problema muito sério aqui, né? A acusação fiscal está pautada exclusivamente na alegação de que o devedor solidário é uma empresa interdependente, é do mesmo grupo econômico e, portanto, teria interesse nos fatos ocorridos. Pertencer ao mesmo grupo econômico, manter relação de interdependência, não é um ilícito que justifique colocar alguém na posição de responsável solidário. A decisão de primeira instância chega ao ponto de dizer que essa estrutura de uma indústria distribuidora mascarou, usou essa palavra, o fato gerador. Não há nenhuma discussão sobre fato gerador aqui, né? A discussão que existe é se
o IVA-ST usado foi no percentual correto ou não. Então, simplesmente, com todo respeito, não há nenhuma motivação que justifique responsabilizar um terceiro. Não há acusação de nenhum ilícito, seja por parte de gestor, de administrador, não há acusação de nenhuma prática com dolo, fraude e simulação, não há sequer a imputação de uma conduta que se enquadrasse naquelas hipóteses da lei dos crimes tributários. Simplesmente se diz que, por ter relação de interdependência, por ser do mesmo grupo econômico, ela teria interesse nas operações e seria responsável solidário. Isso não há na lei tributária paulista, não há no Código Tributário Nacional nenhuma hipótese que autorize alguém a ser responsabilizado pura e simplesmente por manter relação de interdependência, se não há uma imputação de conduta ilícita por parte desse agente que foi colocado como devedor solidário. Então, aqui, senhor presidente, apenas para encerrar, o que se pede em primeiro lugar, a decretação da nulidade da decisão de primeira instância, para que esse processo retorne e esses dois pontos não enfrentados sejam efetivamente enfrentados, se o caso, via diligência, para se ajustar ao montante, para que novo julgamento, portanto, seja proferido. Caso eventualmente seja superado, há uma discussão sobre o mérito, né? E aí a devedora principal entende que o recurso deveria ser provido. E se isso também for superado, no mínimo aqui, deve-se retirar as duas unidades indicadas como devedoras solidárias do polo passivo, porque simplesmente não há nenhuma razão fática ou jurídica, de acordo com a legislação, para que elas sejam colocadas como devedoras solidárias. Então, é nesse sentido que são requeridos os provimentos dos recursos, e eu fico à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Daniel. Doutor Paulo, relator, o senhor tem algum questionamento ao patrono? Não, nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutor Rafael, da representação fiscal, algum questionamento? Também nenhum, presidente. Muito obrigado. Doutora Amara, Também tem algum nenhum. questionamento ao Não. patrono? Não. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Também não, presidente. Muito obrigado. Também não tenho questionamentos. Doutor Paulo, vamos ao voto? Sim, eu vou passar o meu voto no item 13. Inicialmente, cabe destacar que o presente AIM foi lavrado durante a Operação Afrodite, a qual tinha o intuito de verificar a correta aplicação da substituição tributária, especialmente nas operações entre a empresa autuada e outras empresas com possível relação de interdependência ou atacadistas interpostos. A infração consistia na aplicação do IVA-ST, de regra geral do setor, quando deveria ter aplicado o IVA-ST específico de 177,19% nas vendas para empresas interdependentes, conforme informa o artigo 1º, parágrafo 1º, item 2 da Portaria CAT 2 de 2018, que abrange os fatos anteriores a 31 de março de 22, e o artigo 1º, parágrafo 1º, item 2 da Portaria SRE 12 de 2022, os fatos após 1º de abril de 22. Eu transcrevo aqui, mas como foi bem alterada com o tempo, eu transcrevi todas as alterações que abrangiam o tempo. As operações autuadas ocorreram entre a autuada e as empresas Pronova Distribuidora e Comércio de Cosméticos Limitada e Pronova Distribuidora e Comércio de Cosméticos Limitada, e as diferentes, as quais constam no rol de solidários do presente AIM. Passo análise do recurso ordinário da autuada. A autuada argumenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, pois não analisou o argumento da autuada, em específico o argumento de que o AIM violaria o artigo 142 do CTN, pois desconsideraria os produtos que saíram do Estado de São Paulo que foram devolvidos. Todavia, analisando a decisão ACO, noto que tal tema foi tratado. Eu transcrevo aqui a decisão em que a decisão fala, vou ler os trechos grifados. Diz a autuada que o fisco autuante desconsiderou que parcela significativa dos produtos vendidos pela dependente foi destinada para outros estados. Daí avança a decisão ACO. Não cabe ao fisco investigar a destinação final das mercadorias para a verificação da concretização ou não do fato gerator presumido autorizativo da legislação posta. Também não se está negando o direito de ressarcimento do imposto, apenas que nos termos do artigo 269 do RICMES,
O direito ao ressarcimento caberia ao estabelecimento do contribuinte substituído, que não é o caso da autuada. Continuo no meu voto. Assim, não merece prosperar a alegação da autuada de nulidade da decisão de primeira instância por falta de análise de argumentos de defesa. A autuada alega que o AIN seria nulo, pois violaria o artigo 142 do CTN, em específico quanto ao montante do tributo devido, pois os produtos poderiam ser destinados a outros estados, que quebraria a cadeia do CMSST ou terem sido devolvidos. Ocorre que a autuação recai sobre as operações entre a autuada e as empresas Pronova, as duas empresas Pronova, né? Sendo todas as três empresas localizadas no estado de São Paulo. Assim, estando as três empresas que participam das operações autuadas no estado de São Paulo, não há qualquer motivo para se argumentar sobre operações com destinos a outros estados. Se ocorreram operações posteriores das destinatárias com contribuintes de outros estados, essas não são essas operações autuadas no presente AIN. E caso tenham ocorrido, as destinatárias poderiam realizar os procedimentos cabíveis para a solicitação dos valores do CMSST anteriormente pagos, nada afetando a presente autuação. Em relação a possíveis devoluções, temos que, se houveram devoluções, a autuada poderia solicitar o ressarcimento cabível pelos procedimentos adequados. De toda forma, possíveis devoluções são fatos futuros e incertos. Assim, o cálculo do CMSST pela alíquota correta nas operações autuadas deveria ter sido realizado em linha com a legislação em vigência. Assim, não deve prosperar tal alegação da autuada. Também não prospera a alegação de que, se ocorreram devoluções ou operações interestaduais posteriores, o ICMS-ST seria estornado e não haveria prejuízo ao erário. Certo é que o artigo 136 do CTN informa que a extensão dos atos não afasta a responsabilidade sobre infrações tributárias, o que faz com que a falta de prejuízo ao erário não seja motivo para não responsabilização por infrações tributárias. A autuada alega que seria inaplicável o IVA-ST de 177,19% no presente caso. Ocorre que é clara com a leitura do artigo 1º, parágrafo 1º, item 2 da portaria CAT 2, e do artigo 1º, parágrafo 1º, item 2 da portaria SRE 12, 2022, que no caso de empresas interdependentes, o IVA-ST a ser considerado é de 177,19%. A autuada e as solidárias confirmam a interdependência entre as mesmas, sendo o fato não controvertido nos autos. Assim, não há que se falar da inaplicabilidade do IVA-ST de 177,19. Também não prosperam as alegações autuadas de que o IVA-ST de 177,19, baseado em norma infralegal, de que não está em consonância com a legislação paulista, gera uma superestimação da base de cálculo e não tem fundamentação empírica para sua definição. Ocorre que as portarias são normativos válidos, vigentes e eficazes. O artigo 25 da Lei 13.457, proíbe os órgãos de julgamento de afastarem a aplicabilidade de leis, salvo os casos elencados nos incisos do citado artigo. No meu entender, tal artigo afeta não somente leis no sentido estrito, mas normativos paulistas de forma ampla. Ainda, questionamentos sobre a conveniência, motivação, fundamentação empírica para a edição de atos normativos não invalidam sua aplicabilidade nos órgãos de julgamento do TIT, pois o processo administrativo tributário não é a esfera correta para julgar a conveniência ou motivação de edição de normativos. Assim, a infração deve ser mantida na forma como lavrado aí. Passo a análise do recurso ordinário conjunto das solidárias. As alegações de que o AIN violaria o artigo 142 do CTN não merece prosperar pelas razões já expostas. As solidárias argumentam que não ocorreria solidariedade, pois não existiria interesse comum na operação e que a solidariedade ocorreria por presunção. Temos que o artigo 124, inciso 1 do CTN, informa que é solidário quem tem interesse comum na operação que constitui o fato gerador. Empresas interdependentes que comercializam entre si têm interesse comum na operação, pois realizam a mesma operação de comercialização. Tendo interesse comum e sendo interdependentes, fica configurada a solidariedade. Resta ainda que a solidariedade não necessita obrigatoriamente que a infração tenha sido feita com dolo, fraude ou simulação. Assim, as alegações de solidariedade e inexistência de solidariedade não devem ser acatadas. Antes exposto, conheço dos recursos ordinários da autuada das solidárias e nego o provimento. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, representação fiscal, doutor Rafael. Tem nenhuma consideração a fazer, não, presidente. Muito obrigado.
Doutora Mara. Microfone. Não, nenhuma consideração. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Só uma sugestão, doutor Paulo, tem acho que erro de digitação no item 36. É o artigo 28 da 346. Ah, tá. Tá bom. Eu vou, acho, se o presidente permitir a edição. Habilitada a edição do voto, doutor Paulo. Mas só isso, presidente, no mais acompanho o voto do presidente. Como que é, Alexandre? Doutor Alexandre, não ouvi? Só esse detalhe, no mais acompanho o voto do relator. Ok. Também vou acompanhar o voto do relator. Já registrei, presidente. Ok. Encerrando os debates. Quórum. Quórum. Ok. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Daniel, foi negado o provimento ao recurso da autuada de solidários. Ok? Muito obrigado. Tenha um bom dia. Eu agradeço, muito obrigado. Boa sessão, senhores. Muito obrigado. Próximo, então, é CVB, Produtos Industriais, relatora doutora Mara, patrono doutor Henrique Stefano Manino. Doutor Henrique, cadê o doutor Henrique? Agora, doutor Henrique, vamos lá. O senhor abre mão do relatório, doutor? Sim. Ok, doutora Mara, um resumo, por favor. Desculpa. Tá dando para ouvir, né? Só um minutinho que eu vou pegar o voto aqui. São 3 infrações, uma relativa a livros fiscais, porque deixou de escriturar na FD, nos exercícios 2021 e 2022, notas fiscais relativas a operações de entrada de mercadorias no estabelecimento. A segunda é relativa ao pagamento de imposto, que deixou de pagar ICMS no montante de X, apurado em 2021 e 2022, por meio de levantamento fiscal, cuja presunção legal está prevista no 509, a existência de entrada de mercadorias não registradas pelo não registro de notas fiscais de entradas mencionadas no item anterior. E no item 3, deixou de pagar o ICMS no montante de X, apurado por meio de levantamento fiscal, em que foram constatadas diferenças na movimentação física das mercadorias destinadas à industrialização. Ai, desculpa, isso aqui acho que é outro voto, isso aqui. Estamos no processo da CVB, hein? Não, eu sei, que esse daqui é o processo, mas só que eu estava achando que era outra coisa. Ah, não, é da juntada do laudo, certo? Então, desculpa, a terceira autuação, então, deixou de pagar o ICMS no montante de tanto, apurado por meio de levantamento fiscal, realizado com base nos artigos 509 e 509-A, onde foram apuradas saídas sem documentação fiscal, em razão da perda do benefício da suspensão do ICMS. Então, essas são, basicamente, as 3 autuações. Ok, então, muito obrigado, doutora Mara. Vamos lá, doutor Henrique. Não sei se eu antecipo a questão, porque, eventualmente, não seja o caso de se fazer a sustentação e deixar para uma posterior volta do processo. Seria bom a gente ouvir o doutor Henrique, Tá bom. doutora Mara. Então, tá. Vamos Tá ouvi-lo? Aí, no Ok. retorno, se for necessário, ele faz de novo. seu voto é no sentido de converter em diligência, né?
Mas Isso. na volta, se for necessário, a gente reabre a oportunidade para o patrão. Ok? Beleza. Doutor Henrico, por favor, fique à vontade. Perfeitamente, senhor presidente, muito obrigado. Ilustríssima senhora relatora, muito obrigado. Senhores julgadores, como muito bem esclarecido pela ilustríssima senhora relatora, são 3 autuações, uma autuação com 3 fundamentos bastante objetivos, né? A CVB é uma indústria que produz correias de borracha, que são largamente utilizadas pelas indústrias, né? É uma contribuinte estabelecida no estado de São Paulo há algumas décadas e é líder no mercado. O processo industrial da CVB é bastante objetivo. Ela adquire insumos, e um insumo básico, que é o chamado negro de fumo, e envia esses insumos para industrialização por encomenda, com entrega direto no estabelecimento do industrializador por encomenda. No retorno dessa mercadoria, obviamente, há a emissão da nota fiscal de entrada do retorno de industrialização por encomenda, e aí houve um problema que, de fato, foi reconhecido pelo contribuinte, de falta de escrituração, não de emissão de notas fiscais de retorno, mas falta de escrituração de determinadas notas fiscais de retorno. A ausência de escrituração foi o problema identificado pela autuação para essa miríade de autuações que nós não podemos acatar de forma absoluta. Primeiramente, até de uma forma racional, o primeiro argumento é de descumprimento de obrigação acessória. E, nesse particular, andou bem a autuação, porque, de fato, ao deixar de escriturar notas fiscais, incorreu o contribuinte em um descumprimento de obrigação acessória. Agora, as duas conclusões seguintes não encontram nenhum fundamento na legislação, nem nos fatos que foram apurados por laudo contratado pelo contribuinte, especificamente para tanto. E quais são essas conclusões? É de que produto que teria sido enviado para industrialização por encomenda teria sido alienado, de fato, pelo contribuinte. O contribuinte não aliena um insumo chamado negro de fumo, ele vende correias, que são as chamadas correias de transporte, e, objetivamente, com base na legislação, a ausência de escrituração de nota fiscal de retorno para industrialização por encomenda não dá margem à consideração de que o produto enviado para a industrialização por encomenda foi, de fato, alienado pelo encomendante. Não há, na legislação do Estado de São Paulo, no regulamento do ICMS, no artigo 402 e 409, que regulamentam a industrialização por encomenda, o requisito sequer da necessidade da escrituração da nota fiscal de retorno como requisito, efetivamente, para fechamento da operação de industrialização por encomenda. Os requisitos são, sim, o retorno das mercadorias em 180 dias, o que, de acordo com o laudo que foi acostado aos autos, aconteceu na esmagadora maioria das hipóteses analisadas pela autuação. E aí eu avanço objetivamente para a conclusão do laudo, que foi uma necessidade que o contribuinte identificou por conta da condução superficial, na opinião do contribuinte, adotada pela fiscalização quando da lavratura do auto de infração. O contribuinte, então, contratou um laudo específico da empresa Focus Tributos para analisar efetivamente se a ausência de escrituração de nota fiscal ela estaria ligada à ausência, efetivamente, do retorno das mercadorias. E a conclusão do laudo foi diametralmente e cabalmente oposta à conclusão da autuação. O laudo, ilustríssimos julgadores, chega à conclusão, e aí eu peço para fazer uma leitura de um parágrafo objetivo, mas bastante impactante, que é o seguinte: realizados todos os procedimentos anteriormente descritos, verificamos que há uma pequena quantidade de operações de remessa para as quais
não foi encontrado retorno. Entretanto, o volume total dessas operações é infinitamente inferior ao apontado pela fiscalização. Do total de 1.924.288 quilos apontados como remetidos sem posterior retorno, apenas 6.580 não apresentaram retorno de fato. Para todo o valor restante, há documentação comprobatória ou ainda prazo para o retorno. Então, esse parágrafo coloca em xeque o trabalho realizado pela ilustríssima autoridade fiscalizadora quando do lançamento, e, nessas condições, o contribuinte requer, bastante objetivamente, que o processo seja baixado em diligência, de modo que a fiscalização tenha a oportunidade de refazer os trabalhos diante das conclusões do laudo técnico apresentado pela Focus Tributos e juntado aos autos. Se não, caso vossas senhorias assim entendam, que seja julgada a nulidade do auto de infração por ofensa ao princípio da verdade material. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Henrico. Doutora Maura, algum questionamento? Não. O patrono, representação fiscal, doutor Rafael. Presidente, a doutora relatora vai fazer ainda vai falar o voto, né? Sim, sim. Primeiro, não, então, as perguntas ao patrono. Não, tenho não. Obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Também não, presidente. Muito obrigado, eu também não tenho questionamento. Passamos ao voto, então. Doutora Mara. Passamos, só que deixa eu só verificar uma coisa, porque eu tinha alterado o voto, mas não entrou a alteração que eu fiz. Só um minutinho, deixa eu só verificar aqui, porque... Será que eu reabilite a edição? Por favor, porque não sei o que aconteceu, o voto não veio correto. Aqui, habilitado. Tá, só um minutinho que eu já antecipo. Ok. Agora sim, espera só um minutinho que eu vou tentar fazer de novo aqui. Que o EPAT deu um problema, acho que... Deixa eu ver se agora vai. Contribuinte acima identificado foi selecionado pela DIFIS, Setorial de Plásticos e Borracha, nos termos do ofício 4/2023, com objeto de auditoria fiscal a ser executada em cumprimento à ordem de serviço fiscal número tal, emitida em tanto que determinou o desenvolvimento do roteiro tal escrita fiscal, abrangendo o período de 1/1/21 a 31/12/22. A CVB se apresenta na internet pelo nome de Convery Belts, através do site tal, como uma empresa industrial do grupo Michelin, fabricante de correias, transportadoras, que tem como principais clientes empresas do porte da Vale S.A., CSN Mineração, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, Usminas, Gerdau, Açuminas, etc. Tal informação se confirma pelo seu cadastro no CADESP desta Cefaz, que aponta a Sociedade Michelin de Participação em Indústria e Comércio Limitada como sócio majoritário que detém 100% do capital de 24 milhões da CVB. A título de ilustração, conforme informa a douta representação, o termo em inglês
Conveyor Belt significa correias transportadoras cujas iniciais formam a razão social da CVB. Em seu recurso ordinário, a atuada protesta pela juntada extemporânea de provas em respeito ao princípio da verdade material, sustentando, em síntese, que, apesar de comprovados os equívocos existentes no auto de infração, a colenda a Delegacia Tributária de Julgamento entendeu por manter integralmente o AIM. Neste particular, é importante esclarecer que, da leitura do relatório da decisão, observa-se que os esclarecimentos apresentados pela recorrente às folhas 1099 a 1117, em resposta à manifestação fiscal de folhas tais, não foram sequer consideradas, em que pese a referida manifestação fiscal tenha sido. Diante desse cenário, vê na permissa caótico de absoluta negativa de análise firme das informações e documentos fornecidos pelo contribuinte no curso da fiscalização e, posteriormente, nos autos do presente processo administrativo, a hora recorrente contratou auditores independentes para avaliar e apresentar suas conclusões acerca da exata matéria tributável objeto da autuação. O resultado do trabalho é cabal e chega a conclusões diametralmente opostas às da autuação. Referido laudo traz alguns questionamentos sobre notas fiscais que deveriam ser retiradas do cálculo do AIM, pois não são valores tributários, dados que seriam notas de devolução, notas de venda de sucatas, evidências de que não haveria saída tributada, pois as notas de entrada seriam de produtos sujeitos à substituição tributária, motivo pelo qual não haveria imposto a pagar na saída subsequente, posto que já pago na cadeia pelo substituto tributário. Sem adentrar ainda na questão da extemporaneidade ou não da prova, propõe a conversão do julgamento em diligência, a fim de que o autor do feito dele se manifeste e, após a douta representação, assim o faça, se desejar, para que possa ser preservado o direito de ampla defesa e contraditório de ambas as partes e se preservar a verdade material que norteia o processo administrativo tributário. Caso não seja este o entendimento dos meus pares, reservo-me o direito de proferir o voto de mérito a posteriori. É como voto. Muito obrigado, doutora Mara. Eu vou pedir para a senhora juntar o voto, por favor. Já juntei. Já está habilitado. E abro discussão. Doutor Rafael? Senhor presidente, eu vou fazer uma manifestação só me posicionando de forma contrária à proposta da diligência por conta da prova ser extemporânea, conforme a própria juíza relatora diz que o contribuinte assim qualifica, né, o laudo extemporâneo. Por favor, pode pedir no empate. Concedido. O senhor gostaria já de ler? Ou vai juntar primeiro? Deixa eu juntar primeiro, como eu não tenho tanta afinidade aqui. Ok. Pode juntar, por favor, que a gente já consegue acompanhar a leitura. Enquanto isso, eu já vou questionando os demais. Doutor Paulo, vamos aguardar, não é melhor? Oi? Eu estava Vamos aguardar. pensando aqui, se a gente converter em diligência para que se analise as provas, a gente já está Não. entrando. Não. Não? Não. Essa é a conversa que eu tive com a doutora Mara um pouco antes, exatamente isso. Por quê? Quando a parte junta documentos, você abre para outra parte se manifestar. Depois dessa manifestação, aí sim, você parte para as decisões efetivamente. No caso do doutor Amaro, você está propondo a conversão em diligência justamente para isso, para que a Fazenda, sobretudo a autoridade fiscal, se manifeste, né? E ela faz uma ressalva no voto dela. Ainda nem entramos na análise da extemporaneidade ou não, entendeu? Sim, eu Apenas para entendi. que a outra parte exerça o direito ao contraditório. Como eu disse para o doutor Alexandre, eu acho que o doutor Amaro, é como o juiz, ele manifesta a parte contrária. Depois ele vai analisar.
Eu mandei aí, presidente, não sei se chegou, se deu tudo certo. Chegou, chegou. O senhor gostaria de ler? Seria bom, importante. Tá bom. Posso começar? Por favor. Em virtude do voto proferido pela ilustre juíza relatora, entendemos oportuno fazer as seguintes ponderações. A ilustre juíza relatora apresentou voto pela conversão do processo em diligência para que o autor do feito se manifeste sobre o laudo apresentado pela autuada somente em recurso ordinário, as folhas tal. Com efeito, a apresentação de provas, no que se refere ao processo administrativo tributário paulista, é disciplinada expressamente pelo artigo 19 da Lei 3457 de 2009, da seguinte forma. Aí eu transcrevo o dispositivo. Como se vê, o dispositivo legal é bastante claro no sentido de que as provas só poderão ser apresentadas em momento posterior à lavratura do auto de infração ou à apresentação da defesa, nas hipóteses em que esteja cabalmente demonstrada a força maior ou a ocorrência de fato superveniente. Portanto, na falta de demonstração inequívoca de força maior ou da ocorrência de fato superveniente, terá ocorrido a preclusão consumativa, instituto processual cujo intuito é garantir a observância da correta marcha processual, de modo a preservar a segurança jurídica e a duração razoável do processo. Na mesma linha, cumpre observar que a regra da eventualidade dispõe que todas as provas e alegações do réu devem ser deduzidas na defesa, sendo corolário do direito à segurança jurídica processual e do princípio da boa-fé processual. A citada regra encontra-se positivada nos artigos 336 e 342 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário. Aí eu transcrevo o artigo 342 do CPC. O dispositivo, de forma semelhante ao que dispõe o artigo 19 da Lei do Pátio Paulista, caracteriza como ilícita a dedução de novas provas e alegações após a apresentação da defesa, e situadas as hipóteses listadas nos incisos 1 e 3. Ressalte que o caso dos autos não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo 342 do CPC. Sobre a questão, leciona o professor Teodoro Júnior. Aí eu coloquei uma parte do livro dele. Esse entendimento também é acatado pelos tribunais superiores. Eu coloquei o trecho pertinente aí dos acordos. Desse modo, com a devida vênia, entende-se descabida a proposta de diligência trazida pela ilustre juíza relatora. Não havendo nos autos a demonstração de força maior ou a ocorrência de fato superveniente, o laudo extemporâneo apresentado pela autuada somente em recurso ordinário deve ser desconsiderado nos termos do artigo 19 da Lei 13457 de 2009. É isso. Ok, muito obrigado, doutor Rafael. Muito bem, discussão. Doutor Paulo. Eu vou acompanhar a doutora Mara, mas eu acho que a gente até porque eu entendo que tem um fato superveniente aí para apresentação dessa documentação, que é a decisão, a argumentação na decisão, né? Mas acompanha a doutora Mara na conversão de diligência, a gente julga essa extemporaneidade quando retornar. Exato. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutor Alexandre. Eu também vou acompanhar pela diligência, até porque o artigo 19 fala da possibilidade de você juntar novos documentos, Rafael, para a prova de fatos supervenientes, e é o caso dos autos. Eu acompanho pela diligência. Então, mas aí você está decidindo que, quando o senhor alega isso, o senhor está decidindo. Um ponto que nem a relatora está decidindo. Pela possibilidade Provas de... podem ser juntadas. É a hora que a parte entender. Porém, não quer dizer que nós estamos fazendo o juízo de valor dela. Entendi. Mas eu concordo pela diligência, pelo menos em respeito ao Tem que contraditório. a outra parte falar, como a doutora Mara está fazendo, não é? E depois disso que nós vamos tomar as decisões apropriadas no julgamento do processo. Por enquanto, ela só está pedindo para que a Fazenda se manifeste, sobretudo a autoridade autuante. Só uma Nesse questão. ponto eu acompanho. Pois Entendi. não. Uma questão que eu acho que talvez fosse interessante a gente colocar no voto. Embora a gente não esteja decidindo sobre a extemporaneidade, o fiscal, quando ele for se manifestar, ele pode simplesmente dizer: a prova é intempestiva, não vou me manifestar porque a prova é intempestiva. E não se manifesta sobre o laudo. E o que eu quero, na verdade, é que ele se manifeste sobre o laudo. Por quê?
Não adianta ele falar que extemporâneo, Então, porque por senão favor. depois eu vou mandar... Sim, vamos abreviar a discussão, então a senhora já faz a alteração, já vou habilitar, ok? Ok. Eu estou com o tempo um pouquinho apertado hoje, como eu antecipei Tá. para vocês. Mas só complemento, presidente, desculpe por ter antecipado o meu pensamento, mas em relação à diligência, eu acompanho. Perfeito, doutor Alexandre, muito obrigado. Pronto. Já fiz. Concluí, doutora Amara. Pronto, concluí. O que a senhora... Eu só pus se manifeste conclusivamente sobre o teor do laudo. Tá? Ok. Que eu não consigo gravar isso aqui, eu não sei o que está acontecendo. O que a senhora não consegue gravar? Eu não consigo gravar o voto. Travou o computador. Deixa eu ver se eu, mudando de coisa aqui, se ele vai. Está impossível hoje. Já apareceu a alteração, viu, Maria? Apareceu a alteração? Já. Do feito, se manifeste conclusivamente analisando o teor do laudo. Está no Perfeito. texto. Só para ficar esclarecido na live, assim, por enquanto não tem nenhum teor decisório desta Câmara em relação às alegações, o recurso, etc. e tal. Por enquanto, só encaminhamos para ouvir a autoridade fiscal. Perfeito? E nesse ponto acompanha a doutora Mara também pela diligência. Quórum? Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Meu caro doutor Henrico, então foi convertido de diligência, ok? Nós vamos aguardar o retorno. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores julgadores. Muito Bom dia. obrigado e tenha um bom dia. Próximo processo, 76O, onde eu sou o relator. Eu creio que a doutora Natália Dantas vai acompanhar. É isso, doutora Natália? Muito bem. Os dois votos são exatamente iguais. O recurso também é idêntico em tudo. Vamos lá, vamos iniciar pelo 399, final 399. Meu voto já foi juntado. Vou lê-lo de uma maneira bem mais rápida, porque eu já antecipei para todos os membros da Câmara, que é a falta de pagamento do ICMS na qualidade de responsável tributário, o preenchimento irregular do SCANC, que é o Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis. Vou direto. E já digo, não conheço a alegação recursal de que a conversão do julgamento da defesa em diligência não caminhou ao resultado pretendido pelo julgador tributário. E digo, a adesão à qual não se opôs ao resultado da diligência que determinou, pressupondo-se a sua concordância com o seu resultado. Fosse o caso de discordância, a legislação de regência faculta ao órgão julgador repetir diligências, que não ocorreu, não cabendo à recorrente falar pelo órgão julgador ACO, especialmente porque não comprovou ter poderes a tanto conferidos por quem de direito. No mais, conheço do recurso. E digo, sou pela improcedência da alegação recursal de nulidade da adesão ACO por ausência de fundamentação acerca da nulidade aventada na impugnação, quanto
visto a inobservância do princípio da verdade material, na medida que restou demonstrado o erro de preenchimento, etc. e tal. Em síntese, a então defendente alegou violação ao princípio da verdade material pelo fato de o fisco não lhe permitir retificar o erro por ela cometido. No ponto, assim se manifestou adesão à qual, que transcrevo um trecho. E digo, de onde se vê que a adesão à qual enfrentou e motivadamente afastou a referida alegação defensória, confirmando a impossibilidade da retificação das informações à época, dado que o pedido foi feito quando o autor estava sob fiscalização. Entendimento este compatível com o artigo 88 da Lei 6374 de 89, bem como com os parágrafos únicos dos artigos 138 e 142 do CTN, que transcrevo. E assim sendo, detectado o fato infracional pelo fisco, a atividade de efetuar lançamento de ofício torna-se vinculada e obrigatória pela autoridade administrativa. E, caso não efetue, responderá funcionalmente pela omissão, não havendo lugar para retificação de informações solicitadas pela autuada quando estava sob fiscalização, como acertadamente entender a adesão à qual, havendo falado em nulidade sob os fundamentos trazidos pela recorrente. Aproveita-se tais razões para também afastar as alegações meritórias de mesmo teor, qual seja, de inobservância do princípio da verdade material, pelo fato de o fisco não ter permitido retificar as informações equivocadas no SCANC, à época que a autuada estava sob fiscalização. No que tratou como mérito, a recorrente reitera alegações de inobservância do princípio da verdade material, o que não a socorre. O princípio da verdade material, regra geral, informa que a verdade dos fatos deve prevalecer sobre a verdade formal, sendo a primeira revelada pelas provas produzidas pelas partes e a segunda sendo mera decorrência da observância das regras estabelecidas por dado conjunto normativo regente de determinada situação fática. No caso, a recorrente admite que não se conduziu em conformidade com a legislação de regência para as operações do tipo, centrando sua defesa na alegação de que se equivocou no preenchimento do SCANC e que, abre aspas, buscou retificar a informação equivocada, o que, no entanto, não foi permitido pela fiscalização à época dos fatos, fecha aspas. Logo, não há controvérsia sobre os fatos de que decorreram a presente exigência fiscal, porque ambas as partes os reconhecem e os afirmam, e, por consequência, não há falar em qualquer inobservância ao princípio da verdade material, dado que a acusação fiscal é absolutamente compatível com tais fatos incontroversamente afirmados pelas partes e revelados pelas provas carreadas aos autos, no sentido de que a recorrente não preencheu o SCANC na forma determinada pela legislação, e, com isso, não permitiu o correto repasse do imposto ao erário paulista, causando-lhe prejuízo, portanto. Pela oportunidade, apoiada nessas razões, também afasta-se as alegações recursais de que a acusação fiscal é baseada em presunções. Some-se a isso que, como bem exposto pelo fisco, cujo trecho fica incorporado a este voto, pode-se afirmar que não houve violação ao princípio da verdade material, uma vez que ocorreu investigação suficiente dos fatos, sendo coletadas provas satisfatórias do ilícito tributário. Ao final, cabe pautar sua conduta conforme a legislação. Ao fiscal, cabe pautar sua conduta conforme a legislação, não havendo espaço para discricionariedades subjetivas, devendo exercer com imparcialidade seu ofício. Fecha aspas. Nas operações do caso, incontroversamente a autuada prestou informações incorretas no SCANC, indicando no quadro apropriado a empresa Petróleo Brasileiro Petrobras, quando correto seria a refinaria de petróleo de Manguinhos, o que acarretou o não repasse do ICMS do fisco do Estado do Rio de Janeiro para o Estado de São Paulo, ocasionando prejuízo ao erário paulista. Motivo porque... Só um minuto. Motivo porque também se afasta a alegação recursal de ausência de ICMS a recolher,
porque, sob seu entendimento, o erro de preenchimento e obrigação acessória não representa falta do pagamento do imposto, com o que não se pode concordar, vez que a inexatidão das informações prestadas no SCANC acarretou sim prejuízo ao fisco paulista, que não recebeu a parte do imposto a que tinha direito. Conforme disposto no artigo 420b, parágrafo 4º, inciso 1 do RICMES, a apresentação de informações inexatas no SCANC implica a responsabilidade do estabelecimento do distribuidor de combustíveis, a autuada, dela podendo exigir o imposto devido a esse Estado e correspondentes acréscimos, o que se exige regularmente no presente caso. Transcrevo o artigo 420b, destaco o parágrafo 4º, que dispõe sobre o que acabei de ler. Não socorre recorrente alegar que ficou à mercê do sistema SCANC, que preenche as informações automaticamente. Como bem entendeu a autoridade fiscal atuante em sua manifestação, a folha tal alegação é no mínimo contraditória, já que a própria recorrente pediu, quando já estava sob fiscalização, para retificar o que chamou de seu equívoco no registro das informações no SCANC. Certamente, o sistema facilita o usuário com o preenchimento de certos campos de forma automatizada, mas isso não é uma autorização para que não seja diligente na conferência das informações trazidas pelo sistema. Também não socorre a recorrente alegar que não agiu de má fé, vez que a presente exigência fiscal não acusa de ter agido de má fé, mesmo porque tal elemento volitivo é irrelevante, sobretudo no campo tributário, a infração, sobretudo porque no campo tributário a infração é objetiva, sendo que nos termos do artigo 136, a responsabilidade por infrações da legislação independe da intenção do agente. Improcedente a alegação recursal de que a multa exorbita o percentual atribuído pela legislação indicada no AIM. Conforme se verifica no DDF, a multa correspondeu a 100% do valor do imposto, exatamente como prevê o artigo 85, inciso 1, a linha L, onde a multa foi capitulada. Aparentemente, o equívoco de entendimento da recorrente decorreu de sua não observação da atualização do valor básico da multa, sendo certo que a aplicação da multa se dá sobre o seu valor básico atualizado, o que se apresenta em conformidade com a súmula 13 de 2018 desse tribunal que transcreveu, e ela é vinculante no âmbito desse tribunal. Não socorre alegar que a multa seria confiscatória, que a aplicação do artigo 28 da Lei 13.457. Por fim, indefiro o pedido recursal de redução ou elevação da multa aplicada, seja porque a recorrente não apresentou fundamentação que apontasse para a justeza de tal deferimento, seja porque não comprovou ela preencher as condições para obtenção de tais benefícios, seja notadamente porque a infração praticada pela autuada implicou falta de pagamento do imposto, para exigido, condição impeditiva tanto nos termos do artigo 527-A do RICMES, que transcreveu. Do exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e, nesta parte, nego-lhe provimento. Meu voto já está registrado. Em discussão, representação fiscal, doutor Rafael, por favor. Nenhuma consideração a fazer, presidente. Muito obrigado. Doutora Amara. Também não. Muito obrigado. Doutor Paulo. Nenhuma consideração, acompanho o voto do relator. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Também acompanho o voto, presidente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Tem o microfone aberto, vou pedir para fechar. Doutora Amara, por favor. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo é do mesmo contribuinte, o final 400,
é idêntico, só varia a data e alguma coisinha ou outra. Mas o recurso é igualzinho, portanto, eu repeti o voto com as adequações necessárias. Ok? Entendo desnecessário reabrir o debate, certo? Então, vamos direto para o quórum. Em votação. Doutor Paulo. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem. Doutora Natália, então foi negado provimento, foi conhecido parcialmente negado provimento aos 2 recursos, ok? Muito Certo. obrigado e um bom dia. Obrigada, um ótimo dia a todos também. Até mais. Presidente, O eu próximo... vou ter que me ausentar por 1 minuto, enquanto o doutor Alexandre vai já preparando a apresentação do voto. Em 1 minuto já retorno. Eu já vou fazer no voto do doutor Alexandre, eu já vou redigir uma preferência. Alguém mais pretende fazer isso? Doutora Mara? A representação fiscal vai fazer preferência nesse caso? Não. Não, a depender do resultado, eu vou solicitar vista. Não entendi, desculpa. A depender do resultado, eu vou ter que solicitar vista. Dependendo do resultado da votação. Se é possível, se for possível. Eu acho que nós vamos votar esse processo hoje, tá? Mas, de qualquer maneira, eu concedo a palavra se for o caso, ok? Beleza, combinado. Podemos continuar, presidente. Ok. Doutor Paulo, a doutora Mara está juntando uma preferência, eu também. O senhor tem alguma coisa? O senhor vai fazer preferência, alguma coisa do tipo? Não. Eu vou ver a preferência de vocês. Vou Ok. evitar de ter 4 votos. Ok, a minha eu já enviei para o grupo. Eu tento acompanhar a sua, presidente, aqui. Ok. Tá com... Se que a doutora Mara concluir. Tá mudo, Mara. Eu já registrei, a Mara já registrou. Errado, Alexandre, vamos lá? Só, presidente, eu registrei errado. Você abre de novo só o registro da preferência, por favor. Ok. É parcialmente provido. Presidente, pelo avançado, quer que leia só a ementa? Quer que faça a leitura do voto? Era bom, doutor. Se o senhor quiser fazer um resumo também, Tá. o senhor fique à vontade. O relator manda. Tem a força. Não, manda não. Vamos lá, é mais um caso aqui que decorre daquela operação Afrodite. Nesse caso aqui, a empresa, acho que pronuncia é Ascor Cosméticos, ela é autuada pela falta de pagamento de imposto e no item 1 do semestre próprio, no item 1 e semestre no segundo, assim como a Solidária, a empresa BIE, é autuada. São operações de saída de mercadorias, fabricação própria, sujeitas ao regime da substituição tributária, destinadas à empresa, né, a Solidária, no período de janeiro de 2018 a outubro de 2022. Elas emitiram documento fiscal da operação tributada como diferida ou suspensa, decorrente da utilização indevida
da disciplina prevista para industrialização por conta de terceiros. Aqui é um caso que o fisco apurou irregularidade na emissão dos documentos, não seria uma industrialização por conta de terceiros, né? Seria, na verdade, uma operação de compra e venda. A BI, que é encomendante, só remete embalagens para a autuada. A autuada utilizaria todos os insumos próprios para a produção dos cosméticos e devolveria isso para a BI. Então, a operação ainda na volta seria suspensa e não haveria pagamento de imposto. O fisco apurou a fraude e aplicou a multa às duas empresas. Em primeira instância, a autuação é mantida na íntegra e, em recurso, tanto o contribuinte quanto a solidária recorre, pedindo a reforma da decisão. Eu vou ao meu voto. Só um minuto. Pois não, doutor? Os recursos ordinários da contribuinte da solidária preenchem os requisitos de lei para processamento, motivo pelo qual eu desconheço. Aqui eu resumo novamente. A irregularidade constatada pelo fisco consistia na simulação de operações de industrialização por conta de terceiros, encomendada pela solidária BI, quando, de fato, era contribuinte autuada, a verdadeira fabricante dos cosméticos. A solidária enviava apenas embalagens para a contribuinte, com suspensão do imposto, posteriormente recebia o produto acabado. Nessa operação, exceto as embalagens, todos os demais materiais empregados na fabricação dos cosméticos eram fornecidos pela própria contribuinte autuada, e a operação ocorria com a suspensão do imposto previsto no artigo 402 do regulamento. Na prática, foi apurado pelo fisco que era a contribuinte autuada a verdadeira fabricante dos produtos, sendo que a solidária apenas fornecia a embalagem utilizada pelos cosméticos. Tal operação não se adequa ao formato da industrialização por conta de terceiros, na qual o encomendante fornece matérias-primas, insumos intermediários e demais materiais necessários ao processo industrial, e a industrializadora contribui com a realização de seu serviço, mão de obra, podendo utilizar materiais ou embalagens em caráter complementar. Entendeu ainda o FR autuante que a solidária também deve responder pelo débito por receber mercadorias acobertadas por documentos considerados inábeis, artigo 184, 3 e 10 do regulamento, pois nesses constavam informações que impediam a identificação da verdadeira operação que era praticada entre ambas, de compra e venda, acarretando o não pagamento de imposto. Pelos fatos apurados, pelo fisco, o ICMS das operações próprias praticadas pela solidária e o IST, que incidiria sobre as operações subsequentes, não seriam pagos nem por ela nem pela contribuinte atuada, situação que ocorreu nos anos 2018, 19 e 20. A solidária apenas iniciou recolhimentos a partir de 2021, ocasião na qual passou a emitir nota fiscal de saída com CFP 5403, com um valor das mercadorias por ela comercializadas sofrendo drástica redução em seu valor unitário, passando de 17,06 a unidade para 3,39 a unidade. Essa redução dos preços unitários dos produtos apenas ocorre quando uma terceira empresa passa a figurar como destinatária das mercadorias comercializadas, a Milk Comércio de Cosméticos, empresa que, segundo apurado pela fiscalização, tinha esta relação com a solidária, pois emitia seus documentos fiscais por meio dos mesmos computadores utilizados por esta, possuindo ambas as empresas os mesmos representantes legais, fatos que levaram a fiscalização a concluir pelo ocorrência de fraude perpetrada pelo grupo de empresas. Feitas essas considerações iniciais, passa a análise do recurso ordinário da contribuinte. Não comporta provimento a preliminar recursal que acusa o trabalho fiscal de não preencher regras legais de sua validade. Isso porque é possível constatar que o trabalho fiscal foi elaborado de acordo com as regras do artigo 142 do CTN, e aqui eu esclareço os motivos. O trabalho fiscal cumpriu os requisitos legais, tendo as duas acusações do AIN sido descritas pela FR com clareza, indicando os artigos regulamentares infringidos e as regras legais de multas aplicadas, tudo de acordo com o extenso material probatório que instruiu a AIN, devendo ser reputado válido o trabalho fiscal e, em consequência, afastada a alegação de nulidade. Não prospera a alegação de que o trabalho fiscal estaria calcado em resposta à Constituição Tributária, publicada em momento posterior das operações, pois a base legal das acusações consta literalmente expressa no corpo do AIN, e eu transcrevo aqui. Também não prospera a alegação de que o fato da solidária encomendante não possuir instalações necessárias à fabricação dos cosméticos seria o motivo pelo qual se descaracterizou a operação de industrialização por conta de terceiro, pois não foi apenas
essa situação apurada pelo fisco que levou à desconsideração das operações em análise, e sim o fato de que, fora material de embalagem, todos os demais materiais utilizados na fabricação de cosméticos foram fornecidos exclusivamente pela contribuinte autuada e não pelo encomendante, como fato que foi detalhado pela manifestação fiscal de folha 735 e 738, que eu transcrevo a seguir. Também não prospera a alegação de nulidade da decisão recorrida em razão de indeferimento do pedido de perícia formulado pela defesa. Isso porque o trâmite do processo administrativo tributário paulista possui regulamento próprio, sendo por óbvio permitido às partes o direito de ampla defesa e contraditório, mas o momento de apresentação das provas deve obedecer o regulamento aplicável, a saber, eu transcrevo o artigo 19 da Lei 3.457. Assim, cabe ao OFR autor juntar as provas da acusação no momento da lavratura da autifração e ao contribuinte é permitido juntá-las no mesmo momento em que for apresentada a defesa, salvo em casos excepcionais mencionados no dispositivo acima transcrito, não havendo nos autos alegação acerca da necessidade de juntada de novos documentos para fim de comprovar fatos supervenientes ou contrapor os produzidos nos autos, razão pela qual nada dá que ser deferido correta a decisão recorrida nesse particular. Também não pode ser acolhida a alegação de decadência, isso porque, tratando de situação na qual foi constatada pelo fisco a simulação praticada pelo contribuinte autuado e a solidária, deve ser afastada a contagem do prazo decadencial mencionada no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Por fim, sigo aqui. Aplicando-se ao caso a regra 273.1 do CTN, assim como exigência mais distante constante do AIN se refere a fatos geradores ocorridos em janeiro de 2018, pela regra do artigo 273 do CTN, teria o fisco até 1º de janeiro de 2024 para lavar a acusação fiscal. E tal prazo foi cumprido, tendo o AIN sido lavrado em 11 de dezembro de 2023 e notificado em 19 de dezembro de 2023. Por fim, entenda que pode ser acolhido o pedido de recapitulação da multa aplicada nos dois itens da acusação fiscal, pois, de fato, a regra do artigo 85.1c da Lei 6374 de 89 é a que melhor descreve a situação descrita na acusação fiscal, a saber. E eu vou aqui na leitura do artigo só para comentar. O descumprimento de obrigações principais e acessórias instituídas pela legislação do imposto, do ICMS, fica sujeito às seguintes penalidades: infrações relativas ao pagamento de imposto, falta de pagamento de imposto nas seguintes hipóteses: emissão e ou escrituração de documento fiscal de operação ou prestação tributada como não tributada, desde que, neste caso, o documento tenha sido escriturado regularmente. O texto fala emitido e escriturado regularmente, multa equivalente a 50% do valor do imposto. Ora, com todo respeito que deve ser deferido ao ilustre julgador tributário em suas razões de decidir, discordo da justificativa apresentada para manter a capitulação da multa punitiva aplicada, qual seja, de que a regra acima mencionada faça referência à necessidade de que o documento tenha sido emitido regularmente, para que a infração seja capitulada e referida à descrição normativa. Isso porque, se a regra legal de fato exigisse que os documentos fiscais tivessem sido regularmente emitidos, neles não constariam informações diversas das que deveriam ter sido lançadas. Ou seja, os documentos fiscais gozados pelo fisco deveriam consignar a prática de operações tributadas regularmente, compra e venda, e não submetidas à suspensão ou diferimento do imposto, como ocorreu. Nesses termos, acolho o pedido formulado pela contribuinte autuada, recapitulando a multa punitiva aplicada nos dois itens do AIN, para a prevista no artigo 85.1c da Lei 6374 de 89. Em razão do deferimento de referido pleito, deverão ser adotados os procedimentos previstos na regra do artigo 13, parágrafo 1º da Lei 3.457, que eu transcrevo a seguir. Assim, tendo em vista a correção à hora realizada resulta em penalidade menos gravosa, deverá a contribuinte solidária ser intimada, contribuinte e a solidária serem intimadas a efetuar o pagamento do débito do fiscal dos itens 1 e 2 do AIN no prazo de 30 dias, contados de suas intimações, com desconto igual ao que poderia ter usufruído no decurso do prazo previsto para a defesa. Passo agora a análise do recurso ordinário da solidária. A preliminar recursal de nulidade do AIN, portanto, ter serem respeitados os direitos previstos no artigo 14 da Lei Complementar 13.20 de 2018, quanto à notificação prévia do contribuinte para a autorregularização, não é causa de decretação de nulidade do AIN, se não vejamos. E aqui eu esclareço aqui os motivos pela qual a lei do 13.20 dos conformes não seria aplicável ao caso. Como visto, embora o objetivo da lei paulista seja incentivar a autorregularização, contribuintes que estejam
de contribuintes que estejam em situação irregular pelo fisco. Tal proposta de regularização acaba não sendo deferida de maneira uniforme a todos, pois depende de decisão discricionária prévia dos órgãos da Cefaz São Paulo, conforme o artigo 14 da Lei 13.20 de 2018. Assim, o direito à autorregularização, infelizmente, não é um direito assegurado a todos, mas apenas àqueles que previamente definidos pela Cefaz como aptos a deles participarem. Entretanto, a legislação tributária nacional há muito prevê, como meio de obter a autorregularização, o Instituto da Denúncia Espontânea, cujo objetivo é incentivar contribuintes que eventualmente tenham cometido infrações à legislação tributária, regularizarem sua situação perante o fisco, antes do conhecimento da infração. Esse instituto encontra previsto no artigo 138 do CTN, que eu transcrevo. Assim, a Solidária teve meios de exercer o direito à denúncia espontânea em momento prévio ao início dos trabalhos fiscais, mas não o exerceu. Nesse tempo, não acolhe a alegação de que não teriam sido respeitados os direitos previstos no artigo 14 da Lei 13.20 de 2018, quanto ao contribuinte para a autorregularização. A alegação de serem devida à atribuição de responsabilidade tributária também não é acolhida neste julgamento, por se tratar de matéria prevista em lei estadual, artigo 9º, incisos 11 e 12 da Lei 6374. Regra legal que constou expressamente indicada no campo 21 do AIM. Esse é o teor, transcrevo a seguir. E como consta do relatório circunstanciado, a Solidária participou ativamente das operações que resultaram na falta de recolhimento do imposto, remetendo apenas material de embalagem à verdadeira industrializadora e recebendo de volta cosméticos prontos e acabados, documentando tais operações como se tratasse de mera industrialização por conta de terceiros, com suspensão do lançamento do imposto, fato que não representava a realidade conforme apurado pela fiscalização. Trata-se de situação definida em lei como sendo de interesse comum da Solidária, isso em razão dos documentos fiscais que acobertaram as operações terem sido considerados inábeis pelo fisco, artigo 184, 3 e 10 do regulamento. Siga no meu voto. O questionamento acerca dos detalhes da operação em si e acerca da alegação de decadência pela regra do artigo 154 do CTN já foram devidamente analisadas anteriormente neste voto ao tratar do recurso ordinário da contribuinte autuada, sendo desnecessária sua repetição. Por fim, também a Solidária questiona a capitulação das penalidades aplicadas nos 2 itens da acusação fiscal, pleiteando sua recapitulação, por entender que os fatos narrados não se amoldariam nos exatos termos do artigo 85, nos exatos termos do artigo 85, 1C da Lei 6374, pedido que também já foi analisado e acolhido neste voto quando a análise do recurso ordinário da autuada. Nestes termos, conheço os recursos ordinários apresentados pela contribuinte autuada e pela Solidária e realizou parcial provimento para recapitular a penalidade dos itens 1 e 2 do AIM para previsto no artigo 85, 1C da Lei 6374. Em razão do deferimento da recapitulação da penalidade aplicada, resultarem em penalidade menos gravosa, deverão a autuada e a Solidária serem intimados a efetuar o pagamento do débito fiscal nos prazos de 30 dias, contar de suas intimações, com desconto igual que poderia ser usufruído no decurso do prazo previsto para a prestação de defesa. É como voto, presidente. Muito obrigado. Doutora Mara, sua manifestação, por favor. Microfone, doutora Mara. Desculpa, eu não vou ler porque é igual ao meu voto da semana passada, mas eu estou dando provimento parcial ao recurso e acompanhando o doutor Alexandre só na parte da questão da multa. Tá? Ok, muito obrigado, doutora Mara. Eu também fiz uma manifestação aqui e eu sou pela inaplicabilidade da recapitulação da multa na linha C do artigo 85, inciso 1, porque para aplicação da linha C é necessário que o documento tenha sido emitido regularmente. Entretanto, conforme consta do voto do relator, as notas fiscais foram emitidas no contexto de simulação de operações de industrialização por conta de terceiro, que eu entendo que é a má-fé de sua essência, ou seja, foram emitidos irregularmente, e assim inaplicável à recapitulação. E mantenho tal qual posta no aviso ordial, e assim nego o provimento ao recurso. É como voto. Representação fiscal. Nenhuma consideração a fazer, né? Muito obrigado, doutor Rafael. Doutor Paulo. Eu vou acompanhar o voto do Dr. Belmar, por entender também que
os documentos fiscais foram emitidos sob simulação. Então, a capitulação está correta. Muito obrigado. Alguma consideração, doutor Alexandre? Não é que eu faço a leitura do artigo legal de maneira diferente. Se houvesse escrituração regular, eu não teria a previsão no começo do artigo da situação descrita no artigo C. Muito Então, obrigado. a lei fala só de escriturados regularmente, não emitidos regularmente. Ela fala emitido e escriturados irregularmente. Exige que sejam emitidos e escriturados. Conectivo e aditivo. Sim. É que a leitura que eu Muito faço é bem, diferente. Mas eu entendo seu ponto de vista, doutor Alexandre. Muito obrigado. Doutora Amara, alguma consideração? Encerrando o quórum, por favor. Em votação. O Paulo votou. Encerrando a votação. Aqui, no caso, venceu pelo critério de desempate, o voto de preferência por mim produzido. Eu estou conseguindo encerrar, hein? Eu vou reabrir os debates que eu não estou conseguindo fechar. Ele está falando que preciso preencher alguma coisa aqui. Reabrindo o quórum, por favor. Agora sim, votação novamente, do Paulo. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. E assim concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 11 de dezembro de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Doutor Jailson, vamos encerrar a live, por favor. Encerrado, presidente.